Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast Saúde Descomplicada. Eu sou a doutora Heloísa Passos e trago para vocês temas de saúde que fazem parte do nosso dia a dia, mas que muitas vezes acabam sendo complicadas, não é mesmo? E para descomplicar tudo isso, sempre conto com a presença de um especialista para conversarmos de maneira leve, trazendo bastante informação e qualidade para vocês. E hoje o papo é para quem ama treinar, mas vive ouvindo as frases como corrida acaba com o joelho, crossfit é lesão na certa, ou treino pesado envelhece o corpo. Você já ouviu isso? E será que tudo isso é verdade? Para descomplicar o assunto, eu recebo hoje a doutora Bianca Bianchini, ortopedista, realizando fellow em traumatologia do esporte no Instituto de Ortopedia e Traumatologia da USP. Olá, Bianca, prazer. Muito obrigada por participar aqui do podcast. Esse assunto eu amo fazer. A gente teve aí um episódio com o nutrólogo, teve um episódio com o educador físico e nada melhor do que um ortopedista especializado aí na área esportiva. Olá, Elo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer poder falar disso e realmente descomplicar um tema que é tão em alta e tanto motivo de dúvida para as pessoas, né? Exatamente. Todo mundo ama fazer atividade física, mas as pessoas sempre ficam com aquele medo de lesão. Seja na musculação, crossfit é sempre um mito, né? Hoje em dia, acho que tende mais a descomplicar isso, desmistificar nas redes por causa dos vídeos que a gente tem aí. Mas as pessoas ainda têm um pouco de receio. Existe mesmo alta chance de lesão com esses esportes? Na verdade, o problema não é exclusivamente o esporte, mas sim a forma como ele é feito, a falta do preparo, a falta da orientação, a execução incorreta ou o aumento e o volume de treino. Por exemplo, uma pessoa sedentária que nunca realizou atividade física quer começar correndo 10, 15 quilômetros ou fazendo um volume de treino de 1h30. Aumento de carga. Então, assim, isso se deve muito à má execução e não estritamente ao esporte específico, como crossfit ou como a corrida. Exatamente, eu acho que as pessoas elas se perdem porque elas querem fazer algo sozinho, mas não tem uma orientação adequada. E você que trabalha nessa medicina do esporte, como que você entra, como é que você age nisso? Então, esse é sempre o que as pessoas pensam, né? Eu só tenho que ir num ortopedista ou no traumatologista do esporte quando eu me lesionei? E, na verdade, não. A gente trabalha com a performance, com a prevenção, com a orientação, com a execução. Hoje mesmo a gente estava discutindo um caso de fratura por estresse num paciente que corria 5 quilômetros. E, na verdade, ele tinha um erro ali de sobrecarga, de volume de treino, e que poderia ser evitado se você tivesse um acompanhamento. E ele fazia, assim, todo um programa junto, mas precisava ver se o alinhamento do passo estava certo, a marcha estava adequada. Então, isso tudo para realmente evitar isso acontecer, prevenir, né? A gente trabalha com a prevenção da lesão. A medicina trabalha com a prevenção, que as pessoas não entendem isso, É né? isso. Elas acham que a gente só tem que procurar quando a gente realmente tem alguma doença, alguma lesão. E vocês, na área da ortopedia, quando eu for começar a fazer uma atividade física, eu posso ser amador e já fazer um acompanhamento com um médico especialista? Esse é o ideal. Exatamente isso. Por exemplo, eu vou começar uma corrida. Será mesmo que eu não tenho risco cardiovascular? Será mesmo que eu nunca senti uma dor ali no quadril, no pé, o pé plano, a marcha vai ficar um pouco supinada, enfim, um erro que às vezes você nasceu com ele e não descobre antes de iniciar uma atividade física, seria o ideal fazer o acompanhamento, né? Passar em uma consulta Pré-início, exatamente, para avaliação inicial. Isso que você falou de corrida, a corrida tá bastante na moda, né? Nas redes sociais, Muito. as pessoas olham sempre influencers correndo, então isso gera um engajamento muito grande e as pessoas querem fazer. Existe alguma dica que você possa dar para essas pessoas que querem fazer essa parte de corrida, já que você tocou no assunto? Então, a corrida, eu oriento muito uma boa consultoria e, claro, uma avaliação em conjunto com um profissional de educação física, o médico, de preferência um ortopedista ou um médico focado na medicina esportiva. E isso tudo evita a lesão, né? Isso é muito prevenção mesmo, como a gente falou. É muito bacana e tá no hype a corrida, né? Isso, exatamente. Uma palavra que você falou boa, o hype, né? Tudo que é hype vira moda, né? Vira aí nas redes sociais. Inclusive o CrossFit foi um hype bastante, ainda acho que tá voltando um pouco. Eu mesmo gosto de CrossFit, comecei a fazer CrossFit e eu realmente tive alguns pensamentos ali na coluna, né? Dependendo do agachamento, travei umas vezes. E as pessoas falam, também tá fazendo CrossFit, mas não é o CrossFit, é o jeito que eu estou fazendo.
Isso é muito postural, né? A correção da postura, ou você iniciar um impacto para uma lombar que não está preparada. Assim como qualquer outra musculatura, a gente pensa muito em bíceps, quadríceps, mas a gente tem ali o quadrado lombar, a musculatura que fica ao lado da coluna. Então é muito fundamental você também preparar aquela musculatura. Eu gosto muito de orientar o Pilates, para mim, ele trabalha, ele alonga e fortalece musculaturas que às vezes a gente nem lembra que existem e prepara. Para mim, um dos dias do seu treino da semana deveria ser um treino focado em mobilidade e alongamento, principalmente para prevenção. Ou um exemplo, tornozelo. As pessoas se queixam muito na prática do CrossFit, principalmente eles nos jumps, não sei se estou falando certo, de uma mobilidade reduzida. Num arco de movimento do tornozelo. E isso, às vezes, você tem uma instabilidade, nunca avaliou e acaba lesionando porque o exercício mal realizado ou com a amplitude inadequada não fica bacana. Assim, eu vou dar uma opinião. Eu acho que o CrossFit, ele tem essa visão que as pessoas têm errônea, porque realmente é muito impacto, né? E pega bastante peso. E tem pessoas que não sabem o seu limite. Eu vejo, às vezes, as pessoas, porque o outro tá pegando, também quer pegar aquela quantidade de peso. E aí que vem a lesão. Tanto que o professor falou assim, depois vocês vão se lesionar, vão falar que é o CrossFit. Mas não é, gente, não é o CrossFit. E você falou sobre mobilidade. É uma parte que todo mundo pula. Olha, eu mesmo tenho horror quando meu personal fala, agora vamos alongar, vamos fazer mobilidade. Eu fico, nossa, tô pagando 1 hora pra fazer mobilidade. Então, a mobilidade é muito importante exatamente para preparar. Igual muito me perguntam no consultório, eu alongo antes do treino ou depois do treino? Uma boa pergunta. E aí, o que eu gosto de orientar, o ideal é que você aqueça antes do treino, preparando a sua articulação e aquela musculatura para o que está por vir. Por exemplo, o agachamento, você não deve começar já com a carga. Você deveria fazer ali o agachamento com a amplitude maior para preparar o seu músculo e o seu corpo e a sua articulação para o agachamento com a carga seguinte. O aquecimento também cardiovascular. Você tem... Por que a gente vê os atletas profissionais aquecendo antes de um jogo? No futebol, por exemplo. Então, o aquecimento antes e o alongamento depois, soltando a musculatura e alongando aquela musculatura que você acabou de treinar. Então, assim, é muito importante. É coisa que a gente não faz, que poderiam fazer total diferença no treino. E isso também vai ajudar na performance do treino. E prevenindo as lesões. Exatamente as lesões. Isso. Bom, as pessoas hoje em dia cada vez mais procuram sim uma academia, né? E a gente sabe que personal não é barato. E muitas vezes o professor da academia não está 100% presente. Você acha que isso vai influenciar no maior risco de lesão do paciente estar ali sozinho treinando? Então, não tem problema em você começar sozinho. Só que é bacana que você seja bem orientado. Sim. Então, assim, não adianta você querer começar algo novo com volume e com uma carga muito alta. Então, assim, para você trabalhar muito bem uma execução, um arco do movimento, uma amplitude do movimento perfeita, o ideal é que você comece sem carga ou com uma carga mínima inicialmente. Não sentindo dor. Tudo bem sentir a dor tardia, que a gente fala muscular, no dia seguinte, 2 dias, 3 dias depois do treino daquela musculatura. Isso é super normal. Mas é muito diferente de você sobrecarregar uma musculatura que não estava preparada para tanto. E isso sim aumenta o risco de lesão. Então, assim, tá tudo bem, mas o ideal é que você seja bem orientado e que você não tenha aquela sede ao pote de começar com muito volume, com muita carga, e sim ter a paciência de ir crescendo e aumentando gradativamente. E você falou isso, e às vezes as pessoas têm vergonha, né? Uma vez a gente comentou aqui no nosso podcast com uma personal, ela falou assim, ninguém tá nem aí pra você na academia, todo mundo ali querendo fazer o seu treino e ir embora. E às vezes a gente fica naquele pensamento, tá todo mundo me olhando, mas não tem ninguém te olhando, né? Então as pessoas às vezes ficam com vergonha. Eu já passei por isso quando era novinha, né? Eu acho que isso é bem coisa de gente mais adolescente. Às vezes você fica com vergonha de pegar um peso menor e as pessoas do lado estão pegando maior, e aí vem o risco da lesão. Né? É exatamente isso. Eu brinco que é a redução da carga, né? Vamos alternar com um desconhecido e a pessoa tem vergonha de reduzir a carga. Nossa. E isso aí aumenta muito. É onde a gente vê as lesões. Por conta de uma carga e uma sobrecarga errada. E por conta dessa vergonha, que na verdade é exatamente isso. Uma bobeira que você pode evitar uma lesão importante
tomando esse cuidado. E você falou da dor, né, que é comum ter a dor. Eu queria até entrar nesse foco, né? Como que a gente tem que diferenciar uma dor normal, né, de uma dor muscular, porque a gente acabou de sair do treino, quem nunca, né, fez um agachamento e no outro dia não estava nem conseguindo andar direito. De uma dor realmente de uma lesão que pode ter acontecido e as pessoas ficam nessa confusão e ficam arrastando até não poder mais, até procurar um médico. Então, você primeiro sempre avalia se é aquela dor por conta de um estímulo, por conta de uma sobrecarga. Com a musculação, por exemplo, a gente sempre tem a dor do dia seguinte ou 48 horas depois, que é o pico. E você tem aquela dorzinha muscular, então você associa ao estímulo. Porém, não, você não deu um estímulo para aquela articulação e para aquela musculatura estar com dor. Ela piora com a execução de algum exercício. Então, assim, aí você tem que ter o alerta. O aumento de edema, inchaço, né? Uma vermelhidão, aumento do líquido ali, do derrame articular, ver que aquela articulação não tá tão legal, as crepitações que a gente fala, os estralos. Então, sentir uma dor associada, visualmente não está bacana, tem uns sinais flogísticos, né? A vermelhidão, aumento de volume. Então, assim, e tá em repouso e tá sentindo aquela dor, piora muito quando você vai fazer uma coisa, um movimento. Então, assim, fica atento. A dorzinha normal do pós-estímulo é super normal, ela tende a melhorar ali dentro de 3, 4, 5 dias, caso você tenha feito um estímulo muito grande, e volta ao normal. Aquela dor mais persistente, investiga, porque nem sempre é normal treinar e sentir dor. Isso você falou aí são alguns sinais de inflamação, né? A famosa Exatamente. inflamação. E aí eu entro no anti-inflamatório, que virou uma banalização aqui no nosso país. Eu tive até um episódio com um nefrologista que a gente fala sobre o uso de anti-inflamatório assim, disseminados e os riscos. E o que você pode falar sobre esse... eu tô com uma dorzinha, vou tomar um Dorflex, com uma dipirona e tá tudo bem. Então, o pessoal adora falar que a gente, ortopedista, só sabe prescrever anti-inflamatório, né? É uma medicação que a gente usa muito, mas realmente o uso indiscriminado tem uma sobrecarga renal muito grande. E não adianta, gente, atrapalha muito. Se o foco for hipertrofia, você treinar a musculação, fazer o estímulo, romper algumas fibras ali durante o treino, que é isso que faz a hipertrofia na fase de cicatrização, e fazer o uso de um anti-inflamatório. Então, assim, opte pelas terapias não medicamentosas, né? A massagem, a liberação miofacial, o alongamento, o repouso, o gelo, enfim, a compressa. Porque, realmente, o anti-inflamatório de uso em excesso vai atrapalhar na hipertrofia e ainda pode gerar uma sobrecarga renal, como o nefrologista falou aqui. E aí pode ser até tarde, as pessoas não acham que é bobeira, mas eu já vi jovem na UTI, né, que é a minha área, ter que ir para hemodiálise por causa de uso de anti-inflamatório. Então não é uma coisa simples, por mais que aqui no Brasil seja muito banalizado o uso de anti-inflamatório. E o acesso, né, a essas medicações. É muito fácil, infelizmente. E você falou de bolsinha de gelo, me veio na mente que as pessoas às vezes têm dúvida, quando que usa uma bolsa de compressa morna e quando que usa uma bolsa de gelo? Então, depende muito, né? Existem estímulos, mas, por exemplo, na contratura muscular, aquele músculo ali que tá enrijecido, que tá duro, a contratura mesmo ali, você faz a bolsa de água quente para relaxar aquela musculatura. Mas em casos agudos de entorse, as famosas luxações, que não são luxações, né? Que as pessoas falam muito. A fase aguda ali, então o ideal é gelo, é diminuir a ação anti-inflamatória inicial. E são só até nas primeiras 72 horas. Depois disso, já não é necessário. E tem a fase também que a gente alterna, que é na recuperação muscular. O choque de gelo com água morna, que é o choque térmico, né? Que também ajuda na cicatrização a partir ali já do 5º dia. E isso que eu ia te perguntar, quais são as reais indicações do uso da banheira de gelo? Então, sempre foi muito comum em atletas profissionais, né? Eu acredito que há uns anos a gente via muito profissional de futebol usar dentro do próprio estádio, do próprio CT, né, essas banheiras. Então, ela é muito utilizada no recovering, que a gente fala, na recuperação muscular. Então, é feita ali pelaquela ação de vasoconstricção, desculpa, eu tinha até falado vasodilatação antes, na vasoconstricção. Então, na ação mecânica mesmo no corpo e na recuperação muscular. Aquela vasoconstricção estimula
uma ação anti-inflamatória. Então, é realmente na recuperação muscular. Mas tem que ter muito cuidado, porque o mau uso também pode trazer malefícios, ainda mais muito tempo, malefícios para órgãos vitais, onde a gente entra na sua área, né? Porque a gente vai fazer a hipotermia. Então, assim, tem que ter muito cuidado e muito zelo e com indicação correta. Sempre tem o acompanhamento, né? A gente sempre, tudo que a gente fala aqui, a gente espera que as pessoas façam com acompanhamento médico, multidisciplinar, se for necessário. E, inclusive, eu já vou entrar nessa fase, que é o tratamento que você faz com seus pacientes. Acredito que tem uma equipe por trás, né? Muito, né? E é isso que evita mais lesão. Eu acho que esse gancho é legal pra gente falar sobre isso, porque assim, por que os atletas profissionais se lesionam menos, visto o volume de exercício deles? Porque eles têm um acompanhamento com a equipe multidisciplinar. É fisioterapeuta, é nutricionista, é ortopedista. Então, você vai evitar a lesão. Acaba, infelizmente, quando tem, acontece, porque é um corpo humano, mas isso é muito mais comum no atleta amador, porque ele começa com um volume desproporcional, sem um preparo, não respeitando o descanso muscular, porque as pessoas, muita gente quer treinar 7 vezes na semana e esquece que o repouso ele é necessário para a recuperação muscular e articular. Então, a equipe multidisciplinar é muito fundamental, desde a fisioterapia até o acompanhamento nutricional, endócrino para alguns pacientes que têm algumas deficiências. Então, assim, isso daí é o que realmente resulta numa boa performance. É o que vai dar o resultado, né, de uma forma completa. E realmente, eu ia até te perguntar, mas acho que você até respondeu sobre a diferença do amador do profissional, né? O profissional tá ali com uma equipe multi e seguindo certinho, já o amador já tem esse anseio de crescer logo, de ter o resultado logo e acaba lesionando logo também, né? Exatamente. E falando, a gente falou sobre vários tipos de esporte. Existe algum esporte que tem alguma taxa de lesão maior? Então, isso é difícil, a gente discute muito isso, mas, por exemplo, o futebol vai ser sempre a lesão com maior taxa, porque é o esporte mais praticado. Tá. Então, o volume de praticantes fica muito difícil. Como que a gente vai comparar, por exemplo, a academia para um crossfit? O volume nas academias normais é muito maior. Então, vamos falar que o crossfit machuca mais proporcionalmente, então é muito difícil. Isso é uma discussão que gera, mas, por exemplo, o futebol é onde você vê mais lesão, principalmente de ligamento cruzado anterior, né, o famoso LCA, mas é mais pelo volume de pacientes, então é muito difícil você conseguir levantar um dado, porque a prática, ela é muito maior em alguns do que em outros. E para ter a proporção fica bem difícil. Não, eu perguntei isso até porque as pessoas gostam de falar isso aqui lesiona mais, o outro lesiona, mas não existe nada formal, Não cientificamente existe. formalizado. Olha, o crossfit ou o futebol, enfim, o que é importante é que nem a gente falou inicialmente é se prevenir e fazer corretamente. E as pessoas têm muito esse estigma de falar, tá pegando peso, tá se machucando. A minha mãe mesmo, esses dias eu postei um vídeo fazendo agachamento, ela, nossa, olha o joelho. Mas não, a musculação, ela entra como um aliado em conjunto com o ortopedista. Nossa, totalmente. A musculação pra gente, o treino, ele é um remédio. É para tratar dores articulares, tratar a musculatura, porque uma musculatura bem fortalecida, ela previne lesões articulares. Então, assim, o treino pra gente é o melhor e por isso que eu falo, o movimento é vida. O objetivo do traumatologista do esporte, do médico do esporte, é devolver movimento com segurança, qualidade ali, performance. Então, nunca é suspender. É fazer da melhor forma possível, com a execução ideal, para que você tenha, assim, consiga praticar o esporte que você gosta com segurança e com qualidade de vida, né? E falando nessa parte de movimento é vida, teve um episódio que eu fiz com a personal que ela falou muito sobre mulheres na menopausa e a importância da musculação nessa fase da vida, né? Que nunca é tarde para começar. E, inclusive, que nossa população está envelhecendo, né? E a musculação, ela vai ser essencial nisso que você falou, dessa parte de articulação, dos movimentos, de ter qualidade de vida. Exatamente. E eu gosto de pegar um gancho que, assim, o músculo e o tempo, eles infelizmente não andam juntos. Principalmente nas mulheres, né? Com a mudança hormonal, a gente tende a ter uma lipossubstituição, um aumento da gordura, uma diminuição da massa muscular. E a musculação, ela é muito fundamental para manter, para o estímulo ali da manutenção da massa muscular. E
associado a uma ingesta proteica, onde entra ali a equipe multidisciplinar adequada, você diminui a perda de massa muscular. Então, é muito importante mesmo. É importantíssimo. E as pessoas têm medo, às vezes, já tô velha, né? Velha, assim, com o termo que as pessoas usam, e não sirvo mais pra musculação, querem fazer uma coisa levinha, mas não é assim. Isso aí é saúde, tem que realmente fazer direcionado. Exatamente. A gente tem cada vez mais pacientes, mais velhos em idade, né, praticando mais exercícios. E é muito legal isso. E a gente falou sobre equipe multi, e também temos que falar sobre cuidados do nosso dia a dia para ter uma boa performance. As pessoas acham que é só ir para academia, tomar lá seu whey protein, tá tudo bem, mas não é. Existe também todo o preparo na sua rotina da sua vida. Como sono, alimentação, que você já tocou, ingesta hídrica. Isso tudo vai influenciar na performance do paciente. Totalmente. Eu gosto muito de falar que nós, seres humanos, nós somos como uma mesa de 4 pés. E os 4 pilares ali são sono, hormônio, alimentação e atividade física. Com cada um desses, o sono, ele é um treino. Eu falo sempre isso para os meus pacientes. Um sono bom, um sono de qualidade, ele faz você ter uma recuperação muscular melhor, um ganho de massa, né? Enfim, e um equilíbrio das articulações e uma recuperação do corpo muito melhor. Entrando depois, hormonal. Se você tem os hormônios bem equilibrados, as vitaminas, a parte do check-up, do famoso check-up, em dia, isso já é um ponto extra para você ter uma performance melhor. Exercício físico, como a gente já falou e bateu na tecla muitas vezes, e a alimentação com a ingesta proteica e ingesta hídrica adequada. Exatamente. As pessoas, eu sempre brinco aqui que as pessoas, a gente falou, tudo que eu falo aqui, a gente entra nesse assunto, porque a gente teve um assunto de TDAH, e a pessoa não dorme, fica desatenta e acha que é porque tem TDAH. E a pessoa não tem uma boa performance, é porque acha que é o treino que não tá sendo eficaz, mas ela não olha pra si, como é que tá sendo no dia a dia. Lógico que a vida adulta, gente, é estressante, a gente sabe, né, que a gente não consegue fazer tudo perfeito todos os dias, mas eu acho que é um tema que você gosta, que é a constância, né? A constância que vai fazer a diferença. Exatamente, a gente não tem que fazer tudo perfeito todos os dias. Eu gosto muito de usar checklist, né, com os meus pacientes. Então, assim, gente, nós temos 7 dias na semana. Você deixar tudo pro final de semana, a gente tá falando de quase ali 30% já de uma semana. Então, não, vamos tentar dividir 30 minutos por dia, diminuir o risco cardiovascular. Não, mas eu só posso escolher um exercício. Então, opte pela musculação para fazer a manutenção da massa muscular. Uma musculação adequada, né? Diminui o risco de lesões, diminui o risco de dor. E fora isso, que tudo na constância entra num equilíbrio, assim como a alimentação e todo o resto. Exatamente. E aqui vou fazer assim, eu sou Heloísa, no mundo ideal, ainda não comecei a fazer nenhuma atividade. Eu vou começar hoje e vou no seu consultório, doutora Bianca. O que eu tenho que fazer de exames? Quais são, assim, um preparo que eu preciso para começar uma atividade física? Primeiro, a gente vai avaliar o seu histórico familiar, fazer uns exames de sangue seriados, avaliando desde as suas vitaminas até os seus hormônios, os critérios de inflamação, os fatores ali de inflamatórios. Além disso, gosto muito de associar uma bioimpedância para a gente ver a composição corporal, como que está a composição entre gordura e músculo do seu corpo, a retenção de água, né? Que aí a gente vê se a pessoa está muito retida. O famoso lipedema também, que a gente entra, que também está no hype, né? Que as pessoas, na verdade, antes eram subdiagnosticadas e hoje, que ótimo, estão sendo mais diagnosticadas. Então, seriam esses primeiros exames e, claro, associados, por exemplo, ao esporte que você quer fazer. Se você falar, eu quero começar a correr, a gente vai avaliar a biomecânica da marcha, a biomecânica da corrida, associado com a equipe de fisioterapeutas. Não, eu quero fazer musculação, mas há uns anos eu fui diagnosticada com a condromalácia patelar, que muita gente tem. O que eu devo fazer? A gente vai avaliar seus exames, avaliar a queixa específica e orientar os melhores exercícios, os melhores movimentos para que você inicie sua atividade física com segurança.
Esse é o ideal, né? Espero. O importante é que as pessoas realmente tenham essa consciência para começar a fazer uma atividade física. E hoje as pessoas começam cada vez mais cedo, né? Uma vez eu comentei aqui que na minha época, quando a gente era jovem, não existia essa amplitude de musculação. Mulher era muito mais aula de jump, uma aula coletiva, e os homens ficavam na parte da musculação. E hoje em dia não. Quanto mais cedo as pessoas começam, já tem uma visão, e as pessoas começam a ter lesões mais cedo também, porque não tem esse preparo físico adequado. Você Exata. concorda comigo? Então, não tem um preparo físico adequado, mas ao mesmo tempo é por conta da impaciência de fazer algo gradativo. E sim, a maior parte da causa das lesões são por conta de um volume e uma carga excessiva. Então eu bato de novo nessa tecla. Não tem problema você iniciar cedo. É maravilhoso que a sociedade esteja cada vez praticando mais atividade física. Porém, com segurança, isso vai evitar muito dos problemas. Sim, com certeza. E você falou sobre o lipedema, eu vou pegar esse gancho, mas não para falar sobre o lipedema, que não é o nosso caso aqui, mas para falar sobre a informação, né? O lipedema está sendo mais diagnosticado porque a gente tem muita informação na internet. E isso entra também os treinos. As pessoas adoram passar treinos na internet e as pessoas gostam de seguir, né? Se você vê uma blogueira, né, que tem todo um corpo ideal ali, você vê o treino dela, você quer seguir. Como que você vê essa influência hoje em dia, até nos seus pacientes? Você tem esse tipo de visão? Olha, eu acabo trabalhando um pouco mais com atletas e ex-atletas, né? Tá. Então, normalmente são pessoas que já têm um acompanhamento multidisciplinar. Porém, sim, existe a influência do quero fazer igual, mas é muito bacana que quando chega na gente, a gente consegue orientar para executar da melhor forma e iniciar. Então, assim, eu sou apaixonada por esse meio da informação, da comunicação. Que bom que a gente tem acesso a mais informações hoje. Porém, assim, uma informação bem orientada, ela é ótima. Então, assim, muito cuidado. Se você vai fazer um exercício igual ao de alguém, tente avaliar se você está fazendo com uma carga menor, com um volume menor, com as suas limitações, respeitando o seu corpo. Porque o corpo fala. E você falou aí sobre você orientar exercícios, né? Eu sei que entra na sua área. E como é que funciona você orientar em conjunto com o educador físico? Existe uma parceria ou já teve algum tipo de conflito por causa disso? Normalmente nós trabalhamos em equipe, assim, sempre com uma parceria bem bacana. Eu gosto muito, eu escrevo até cartinhas, né, orientando, solicitando, falando sobre a limitação. Por exemplo, fisioterapia, a gente tem muito protocolo. Então, assim, voltar né, já combinado, e aí a gente discute junto, trabalha junto e tenta encontrar sempre o melhor. Porque eu vou orientar como ortopedista, só que quem vai estar na prática, na execução, é ele. Então, ele vai falar, poxa, não, o encurtamento de tal musculatura tá maior aqui. Então, é muito legal que a gente trabalhe junto. Eu adoro essa parte e acho que quando a gente tem profissionais abertos, a gente tem como oferecer o melhor ainda para o paciente. Se converse, né? O paciente é o centro e vocês estão ali para auxiliá-lo. Então, acho que realmente essa conversa é sempre válida. Eu tenho aqui algumas frases que é mito ou verdade. Tem algumas coisas que a gente já falou para a gente reforçar e algumas coisas para a gente tocar no Perfeito. assunto também, tá? Bom, CrossFit estraga o joelho? Mito. Quando bem executado, vai ser benéfico para o joelho, para a articulação, porque você vai fazer um fortalecimento de toda a musculatura em volta. O problema foi, como eu falei, o excesso, um volume ou um despreparo para lesionar aquela articulação que não estava preparada para receber aquele estímulo. Exato. Então é mito, gente. Para com isso na internet, que CrossFit não causa lesão. É o jeito que você faz. Bom, correr causa hérnia de disco? Mais uma questão. É um movimento de impacto, porém, assim, você. Não é que ela causa hérnia de disco. Ela pode agravar um problema ali que já existe, biomecânico, né? Então, assim, uma musculatura bem trabalhada novamente. Como eu falei, do quadrado lombar, da musculatura paravertebral, uma coluna que não tenha fatores de risco. Não vai ser a corrida que vai causar a hérnia de disco. Mito também. Isso que é o importante, então, até de fazer essa consulta para início da atividade física que a gente conversou, para ver se existe algum tipo de patologia, até tratar para realmente fazer um exercício adequado, né? Exatamente. Quem tem condromalácia não pode fazer agachamento? Mito. Ixi, é tudo mito aqui, gente.
Pode fazer agachamento, sim, porém Uhum. com uma amplitude limitada. Eu gosto sempre de orientar, né? Porque senão, por exemplo, como que a pessoa vai ao vaso sanitário? Uhum, exatamente. Você precisa agachar. Então, não, gente, pode fazer, deve fazer. É um exercício fundamental para fortalecimento ali da musculatura, que ajuda ele a diminuir bastante os sintomas da condromalácia. Então, não é um mito. Basta apenas limitar a amplitude do movimento. Perfeito. Esse aqui todos acham que é mito, hein? Musculação é ruim para a articulação? Não. Nem um pouco. É muito boa para articulação, estimula ali a lubrificação, o preparo e diminui o risco de lesão, né? Então não tem como falar mal da musculação. Eu sou apaixonada. Todo mundo aqui é fã da musculação, gente. É só aprender a gostar. Treinar com dor é normal? Gente, foi o que eu falei. A dor tardia ali do ter treinado um pouquinho mais, de ter feito o abdominal rir, doer. Então, assim, essa dorzinha é normal. Sentir a dor na hora, por exemplo, vai fazer uma remada, sentir uma dor ali no ombro, na região escapular, sempre, toda vez, não devido a um estímulo ali. Então, não é normal. Tem que investigar, tem que passar com um especialista e tratar para evitar que essa lesão se agrave. Perfeito. Atividade de impacto é sempre prejudicial? Não, gente, é mito. Imagina! Imagina, né? Se fosse assim, então a corrida é uma atividade de. Muitos exercícios são de impacto, né? São. Corrida, crossfit, qual mais? Agora, O basquete tem muito impacto. tudo que pula, né? Exatamente. O futebol é um exercício de verdade. impacto que associa a corrida com saltos e, enfim, as cabeçadas. Então, não. Basta realmente você ter paciência de começar como um iniciante e evoluindo com calma e preparando e vendo as suas limitações, escutando seu corpo e fazendo um acompanhamento adequado. Perfeito. Esse aqui você até comentou. Alongar antes do treino previne qualquer lesão? Então, mito, o ideal é alongar pós-treino e aquecer, preparar aquela musculatura e aquela articulação para receber o que está por vir. Eu sempre falo assim, igual a gente vê, são 5 minutos, não precisa mais que isso. O pessoal fazendo polichinelo, fazendo uns exercíciozinhos mais rápidos, mas com volume ali um pouquinho mais ritmados, sem carga, isso é excelente para preparar. Isso eu sinto até na pele, porque quando eu começo a fazer algum tipo de exercício, meu personal sempre coloca um pezinho bem pequenininho pra dar aquela aquecida que nem você tá falando. E realmente depois parece que parece que vai dando um impulso, né? O próximo peso que você já realmente aqueceu e consegue pegar um pouco. Não sei se é minha impressão, mas eu acho que Não, tá correto. tá linkado, né? O ortopedista esportivo só entra em cena depois da lesão? Não, a cirurgia só entra em cena depois da lesão. Mas a gente tá aqui para prevenir mesmo, para ajudar na performance, na qualidade. Então, assim, não, gente, eu acho que hoje em dia nenhuma especialidade só entra depois da patologia. Na verdade, tá todo mundo querendo cada vez mais saúde. Eu fico feliz que é uma geração saúde que está vindo aí. Todo mundo muito focado em saúde mesmo. Tirando aquela galera ali que a gente veio de uma geração muito obesa, né, para uma geração agora mais voltada para o esporte. Eu não sei se também é enviesado, é uma opinião enviesada porque é um meio que eu vivo. Mas assim, não, a gente está aqui para prevenir, para orientar, para acompanhar e para encontrar um esporte que a pessoa goste, se sinta bem e que faça com segurança. E tem tanta opção hoje em dia, né, Bianca, de esportes, de você se encontrar. O importante é que você falou, se movimentar, porque movimento é vida. E saindo um pouquinho do nosso tema, eu queria saber de você. Como é que você foi parar na ortopedia, né? Porque mulher, gente, ortopedista na área médica não é tão fácil de achar. Tem que ser guerreira, sim, porque é uma área aí que tem as suas peculiaridades. É uma residência famosa, né, Sim. por ser puxada, né? E assim, é uma especialidade que ainda que a gente brinca que não é força, sim, é uma especialidade que precisa um pouco da força física, principalmente nas reduções, nas manobras, nas cirurgias. Eu escolhi, assim, eu tinha certeza que eu faria área cirúrgica e eu entrei na faculdade e decidi no meu primeiro semestre que eu faria ortopedia, voltada exatamente para isso, para devolver movimento e qualidade de vida. Então é muito prazeroso, é muito bacana você devolver a qualidade de movimento naquela articulação, tratar aquela lesão e
fazer o objetivo, né, voltar para a atividade física o quanto antes. E assim, eu sou apaixonada, sou muito suspeita, mas a ortopedia tá com, graças a Deus, cada vez mais mulheres. Que bom. Tá aumentando bastante. Então, assim, é uma especialidade muito voltada para recuperação, né? Eu brinco que o ortopedista, na maioria das vezes, ele devolve mais movimento, né, para o paciente. Muito legal, eu adorei o nosso papo. Se você acha que ficou alguma coisa ainda em questão, se você tem alguma mensagem para todo mundo que está nos assistindo, pode falar agora. Ai, foi um prazer. Muito obrigada pelo convite novamente. Adorei falar sobre isso, desmistificar algumas coisas, né? Mas, gente, eu acho que o principal de hoje aqui é entender que o treino não é um problema. Na verdade, é sinônimo de saúde. Então, uma boa orientação é acessível. A gente tem acesso às informações hoje, como a gente falou, né, Lô? Então, assim, é acessar as informações com qualidade. E entender e começar ali com paciência, caso você vá começar um esporte novo. Entender que o crescimento é gradativo, é a constância. E é isso, e resultar, com certeza, sem dúvidas, numa saúde muito melhor. Muito obrigada, Bi. Gente, foi isso. Assim, tudo que a gente falou aqui, eu vou resumir novamente na frase que ela falou que movimento é vida. Todo mundo tem a possibilidade de fazer um treino, seja em casa, seja na academia, né? Se você tem um poder aquisitivo com o personal, sempre fazer um acompanhamento é importante sim, para que evite lesões e tenha uma qualidade de vida boa no exercício que você quiser ir para sua vida. Bom, e esse foi o tema de hoje no nosso podcast Saúde Descomplicada. Curta, comenta e compartilha, nos ajude. Curta, comenta e compartilhe e nos ajude a levar saúde e bem-estar a todos. Muito obrigada. Ficou bom, Rai? Ficou? Bem melhor, né? Assim, né? Bem melhor já com o negócio ali também, né? Que legal.